João, capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais, 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: "Vou pescar." Disseram-lhe os outros: "Também nós vamos contigo." Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: "Filhos, tendes aí alguma coisa de comer?" Responderam-lhe: "Não." Então lhes disse: "Lançai a rede à direita do barco e achareis." Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: "Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: "Vinde, comei." Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: "Quem és tu?" Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: "Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros?" Ele respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Ele lhe disse: "Apacenta os meus cordeiros." Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: "Simão, filho de João, tu me amas?" Ele lhe respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Disse-lhe Jesus: "Pastoreia as minhas ovelhas." Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: "Tu me amas?" E respondeu-lhe: "Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo." Jesus lhe disse: "Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres." Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: "Segue-me." Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: "Senhor, quem é o traidor?" Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: "E quanto a este?" Respondeu-lhe Jesus: "Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me." Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas: "Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa?" Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos.